Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade à disciplina de farmacologia, vamos proceder com esse conteúdo, no qual nós iremos falar de alguns conceitos, como a própria definição da disciplina relacionada aos mecanismos de ação dos medicamentos, as definições e particularidades gerais em relação à disciplina de farmacologia. Então, vocês viram que em farmacologia a gente começou inicialmente com a parte relacionada ao cálculo de medicamento, né? Eu resolvi fazer dessa forma porque essa parte do cálculo de medicamento é a parte que o alunado tem mais dificuldade e a gente pode demandar um pouquinho mais de tempo relacionado a esse cálculo de medicamento. Agora nós vamos falar das teorias relacionadas à definição de farmacologia, as várias partes da farmacologia, como a farmacocinética, a farmacodinâmica, a farmacoterapia e um pouquinho de história que tudo que tem relacionado a medicamento. Então vamos aqui para a introdução. A introdução diz o seguinte: a farmacologia é uma ciência que estuda as substâncias químicas que interagem com o organismo e com diversos sistemas biológicos. Como ciência, ela nasceu por meados do século XIX. Então, o que a farmacologia vai estudar? A farmacologia ela vai estudar uma interação entre compostos químicos e o nosso organismo, certo? Com os sistemas biológicos. Tanto é que lá na frente vocês vão ver que a definição de um fármaco é qualquer substância química que vai interagir e modificar uma função fisiológica. Então, o que eu tenho de fato aqui? Eu tenho um composto químico, onde esse composto químico ele vai fazer uma ação em um sistema biológico. Como o nosso organismo é um conjunto de vários sistemas biológicos, certo? Então, assim, os diversos compostos, que nós iremos chamar de fármacos, irão desenvolver ação em diversos sistemas. Algumas ações serão benéficas, onde nós iremos dizer que o medicamento tem uma ação terapêutica, ou algumas ações são indesejadas, como nós iremos dizer que os medicamentos têm ação indesejada ou os efeitos colaterais em si. Então, essa ciência, a farmacologia, passando para o próximo slide, a farmacologia ela engloba o conhecimento da história, certo? Da origem, das propriedades físicas e químicas relacionadas às associações, como os efeitos bioquímicos e fisiológicos das diversas substâncias. Nós vamos estudar também os mecanismos de ação, de biotransformação e excreção dos fármacos e com os seus diversos efeitos terapêuticos ou não. Então, o que nós vamos aprender nessa parte aqui? A definição das propriedades físicas das substâncias e químicas associada aos efeitos bioquímicos, como também os mecanismos de absorção, de biotransformação e de excreção. Que se vocês se recordarem bem, lá na disciplina de Fundamento de Enfermagem, vocês viram que toda substância que é colocada no nosso corpo, ela deve sofrer uma absorção. Onde essa absorção nós vamos colocar para dentro do organismo através de uma via, que nós vemos lá, vias de administração, vias parenterais e vias enterais. E após sofrer essa absorção, o medicamento absorver ele vai ter que transportá-lo, fazer o transporte do medicamento através desse sistema sanguíneo aqui, que é o que difunde o medicamento. E após o transporte, ele vai ser biotransformado, que é a biotransformação. Então, assim, vocês devem se recordar que em Fundamento de Enfermagem eu fiz muito bem essas questões. Eu disse que todo medicamento, ele é absorvido, ele é transportado e ele é biotransformado. Geralmente ele não age só em cima do local que tem um problema. Ele vai agir em todos os sistemas do organismo. E agindo em todos os sistemas do organismo, quer queira ou não, ele tem alguns efeitos colaterais. E após esse processo de biotransformação, os resíduos metabólicos desse medicamento, que não tem mais sentido ficar dentro do nosso organismo, são excretados, ou seja, passam pelo processo de excreção. Que após o processo de excreção realizado pelos diversos órgãos, suor,
urina, fezes, então principalmente o sistema renal, que elimina os excretos dos diversos metabólicos. Esses medicamentos teriam suas aplicações as mais diversas possíveis, né? Então assim, vamos para a parte mais inicial da disciplina, vamos falar das divisões da farmacologia. Então a farmacologia ela é dividida em farmacologia geral, onde estuda de modo geral todos os medicamentos, e em farmacologia especial, onde vai particularizar o estudo de algumas drogas. Então na farmacologia geral, estuda os conteúdos básicos da farmacologia. É o que a gente faz aqui nos cursos técnicos, a gente não estuda a farmacologia de modo aprofundado. A gente mostra coisas de modo mais geral para vocês. E comuns a todos os grupos de drogas, como aquelas drogas que nós vamos falar, anti-inflamatórios, antibióticos, certo? E a farmacologia especial, ela vai estudar as drogas em grupos que apresentam ações farmacológicas semelhantes. Por exemplo, as drogas que são autônomas, drogas que atuam no sistema nervoso central, drogas que atuam a nível de sistemas digestivos, etc, etc. Então vocês devem entender que essa divisão é uma divisão bastante didática e que a gente leva em consideração a aplicação de cada curso específico em si. Os cursos da área da saúde, os cursos técnicos, eles estudam a farmacologia de modo mais geral. E os cursos mais específicos relacionados à própria farmacologia, como o curso de farmacologia, irão estudar a farmacologia especial em suas diversas particularidades, bem como também os cursos a nível superior estudam a farmacologia sistêmica. E continuando, vamos para a ação dos medicamentos. Então, assim, nós sabemos que existem várias vias de administração de um medicamento. A recordar aqui, nós vamos ter as vias parenterais, fazendo aqui uma pequena recordação lá de fundamento de enfermagem, e as vias enterais. Dessas vias parenterais, eu sempre disse a vocês, lembrem-se que o P quer dizer perfurar. Então eu tenho aqui intramuscular, subcutânea, intradérmica e endovenosa. E as vias enterais são as vias que não perfuram as outras vias, ou seja, as vias que utilizam o sistema digestivo ou mucosa. Sistema digestivo, ou então utilizam mucosas. Então, assim, recordando essas vias, nós vamos ver que os medicamentos eles possuem ação local e ação não local, que é a famosa ação sistêmica. Então, vamos ver aqui. Ação local. A medicação age no local onde ele é administrado, sem passar pela corrente sanguínea. Então, isso aqui é um dado muitíssimo importante. Exemplo de medicamento de ação local. Pomadas em gerais, tanto as pomadas aplicadas na epiderme, como as pomadas aplicadas em mucosa, a exemplos, cremes e óvulos ginecológicos, e os colírios, que são aplicados na região ocular. E os medicamentos, eles possuem ação sistêmica quando a medicação é primeiramente absorvida, então, ó, a particularidade aqui, entra na corrente sanguínea e atua em um local, em uma ação desejada. Exemplo, antibiótico, aqui eu tenho os anti-inflamatórios, e os demais medicamentos. Então o que vocês têm que se recordar? Que os medicamentos que possuem ação sistêmica, eles vão passar pela corrente sanguínea. Eles vão sofrer uma ação a nível lá do sistema urinário, vão sofrer um processo de dissolução no fígado e lá no rim, para depois ser excretado. E o exemplo que nós temos aqui é os antibióticos e os anti-inflamatórios em gerais. Agora vamos falar das noções gerais de farmacologia. Primeiramente, conceitos gerais, né? Então, assim, a farmacologia suscita muita dúvida do que é fármaco, o que é medicamento, o que é fármaco, o que é remédio, enfim. Vamos ver as definições dessas coisas para que não possamos mais ter dúvida relacionada a isso.
Então, o termo fármaco é um termo que deriva do latim e quer dizer remédio, né? E ele vai dar origem ao próprio nome da disciplina. Então, o que é isso? O fármaco é uma estrutura química conhecida que tem a propriedade de modificar uma função fisiológica já existente. Como eu disse a vocês, esse fármaco a gente também às vezes chama de droga. Então, o fármaco ele sempre vai modificar a fisiologia de um local. E a definição de medicamento? Medicamentum vem do latim também, quer dizer remédio. É definido como um fármaco com propriedades benéficas comprovadas por meio de estudo científico. Todo medicamento é um fármaco. Porém, nem todo fármaco é um remédio, é um medicamento. Então, assim, como é que a gente define as coisas? A gente define da seguinte forma, que os medicamentos, eles são fármacos que foram estudados e que as suas propriedades e benefícios são notadamente bem conhecidos em estudos, certo? E que esses benefícios, como ele diz aqui, são comprovados por meio de estudo científico. Então, a diferença básica é essa. Todo medicamento eu tenho um fármaco, mas nem todo fármaco ele vai ser um medicamento, porque existem alguns fármacos que não são medicamentos, porque são nocivos ao organismo. Vamos aqui mais para o próximo slide. Então, no próximo slide tem o seguinte, droga. Drug, certo? Vem do latim também, quer dizer remédio, medicamento, droga. É uma substância que modifica uma função fisiológica ou sem intenção benéfica. Então, assim, a droga, a definição de droga, como eu já falei, ela vai modificar uma função. Modifica a fisiologia. Só que esse modo de modificar não quer dizer que seja um modo benéfico, pode ser um modo maléfico, certo? Então, assim, eu terei drogas benéficas como drogas maléficas. Drogas benéficas geralmente são as drogas lícitas, são as drogas vendidas em drogarias. E as drogas maléficas são as drogas não lícitas, são as drogas vendidas de modo ilicitamente. E o remédio? Novamente, médio curar. Então, substância animal, vegetal ou mineral, sintética ou não, ou procedimento, né? Pode ser um procedimento, um remédio, e aí uma ginástica, uma massagem, uma acupuntura, ou banho, fé, a própria fé, ou a crença ou influência relacionada a isso. Então, assim, o remédio, a gente define o remédio como uma ação sem princípio ativo. Certo? Então, como uma ação sem princípio ativo, como ele diz aqui, um procedimento. Então, o que seria exemplo de remédio? Exemplo de remédio são massagens, conselhos, compressa fria, compressa quente, onde nessas ações aqui que eu estou enumerando, eu não estou fazendo uso de nenhum princípio ativo dentro do organismo do paciente. E mesmo assim eu estou estimulando partes fisiológicas desse organismo a produzir substâncias para melhorar o problema que esse paciente venha a estar sentindo. Nesse próximo slide aqui, nós vamos falar ainda, dando continuidade aos conceitos básicos, que também são conceitos muito importantes. E que, uma vez bem aprendido, a gente não vai cometer erros e nem atrocidade relacionada a trabalhar com o medicamento em si. Então, vamos aqui para a posologia. O que é a posologia? Posologia é o estudo das doses de administração dos medicamentos, pessoal. Então, assim, todas as vezes que você tiver uma prescrição médica, lá está enumerada a dose. 250 mg de 12 em 12 horas, 5 ml de 8 em 8 horas, enfim. Então, isso aí é posologia. Esse estudo dessa dose, ele é feito pelo médico, não é de modo arbitrário, ele vai se basear na massa corpórea do paciente e como também nos conhecimentos relacionados àquele medicamento, de acordo com a absorção. E absorção e relacionada ao paciente. E o que é a dose? Dose é a quantidade de uma droga. Então, assim, quantidade de uma droga
que quando é administrado no organismo, possui um efeito terapêutico. Então, assim, todas as vezes que eu administrar uma dose em um paciente e essa dose produzir um efeito terapêutico, eu vou ter uma posologia satisfeita. Como é que isso é encontrado? Todos os medicamentos, quando eles são formulados, é descoberto o princípio ativo, a forma do medicamento, eles são colocados em testes, passam muito tempo em testes, e esses tempos em teste é para colher as ações que esse medicamento vai desenvolver na população, tipo efeitos colaterais, posologia, dose mínima, dose máxima. Então, assim, se eu sei que relacionado a esse medicamento aqui, dipirona, eu não posso exceder a uma dose de 2 gramas por dia em nenhum paciente. Então assim, essa seria a minha dose limite. Então, geralmente, a posologia, como é que o médico vai colocar lá? 500 miligramas de 12 em 12 horas. Então, isso aqui é posologia. Quando vocês pegam na prescrição médica, que estiver colocando, referenciando a quantidade do medicamento, no tempo que esse medicamento vai ser tomado, isso você tem posologia, e essa quantidade é a dose. Então, vamos continuar. Então, essa posologia, ela também pode ser classificada em dose mínima e dose máxima. A dose mínima é a menor quantidade de um medicamento capaz de produzir um efeito terapêutico. Ou seja, o que isso significa? Aquela menor quantidade de um medicamento capaz de fazer uma ação terapêutica no organismo seria a dose mínima. Por exemplo, aqui, relacionada à dipirona. Digamos que um determinado paciente tome 10 miligramas de dipirona, e esse 10 miligramas de dipirona fez a ação desejada. E em outro estudo, outro paciente tome 0,5 miligramas de dipirona, e esse 0,5 fez a ação desejada. Então, assim, nesses diversos estudos, viu-se que essa aqui seria a dose mínima, porque ela fez a ação desejada, que é a ação terapêutica. Todas as vezes que a gente falar em ação terapêutica, efeito terapêutico, era o efeito desejado do medicamento. E dose máxima é a maior quantidade de um medicamento capaz de reproduzir o efeito terapêutico. Ou seja, aquela quantidade máxima do medicamento que os organismos geralmente conseguem assimilar e metabolizar, capaz de produzir o efeito terapêutico daquele medicamento. Se essa dose for ultrapassada, ocorrerá efeitos tóxicos ao organismo considerado doente. E a dose tóxica é a quantidade de um medicamento que ultrapassa a dose máxima. Então, vocês estão vendo lá que eu tenho uma dose máxima do medicamento. Se eu ultrapassar aquela dose máxima do medicamento, logo eu terei uma dose tóxica. Ela vai desencadear uma toxicidade na pessoa, causando perturbações, intoxicações e poderão levar até a morte. Então, assim, quando é que a dose tóxica se diferencia da dose letal? A dose tóxica é a dose terapêutica ultrapassada o seu máximo. O organismo poderá ir à morte? Poderá, mas a morte é a última consequência. O que vai causar mesmo são perturbações e intoxicações ao organismo. Já a dose letal é a quantidade de um medicamento no organismo que desencadeia logo a morte de um indivíduo, certo? Essa dose letal também, ela é conhecida como superdose ou overdose. O indivíduo morreu de overdose de cocaína, de heroína, porque ele absorveu uma quantidade daquela droga maior do que o seu corpo conseguia metabolizar. Então o organismo entrou em colapso e ele morreu por conta de uma overdose, geralmente acometendo os sistemas respiratórios e o sistema cardiológico. Agora nós vamos para a parte da farmacologia que é chamada de farmacodinâmica, certo? Então vamos ver o que caracteriza. Então a farmacodinâmica é o estudo dos mecanismos relacionados às drogas que produzem alterações bioquímicas ou fisiológicas no organismo. A interação a nível celular entre um medicamento e seus certos componentes celulares, exemplo, proteínas, enzimas ou receptores alvos,
representam a ação desse fármaco. A resposta decorrente dessa ação é o efeito do medicamento. Então, o que quer dizer a farmacodinâmica? A farmacodinâmica é a parte da farmacologia que ela vai tratar da ação do medicamento. Ela vai estudar a ação medicamentosa. É aquela parte da ciência que vai estudar o principal local onde o medicamento vai agir, o principal local onde ele vai ser absorvido e como que ele vai fazer a sua ação. É por isso que nessa definição ele fala aqui de nível celular. Então assim, pessoal, todo medicamento que a gente ingere, ele só vai ter sua ação sistêmica ou local, se ele for de ação local, depois que ele estiver a um nível celular, ou seja, depois que ele estiver dentro da célula. Porque tudo que ocorre no nosso organismo tem que primeiramente ocorrer dentro da célula. Então, quando eu uso um medicamento para uma determinada substância, esse medicamento tem que chegar a nível celular, tem que entrar para o interior da célula, para daí fazer sua ação. E sua ação é estudada pela farmacodinâmica. Então vocês estão vendo o seguinte: o local, o medicamento é administrado, ele é absorvido e depois ele é absorvido pela célula. Então todo esse estudo é fruto da farmacodinâmica. E é por conta desse estudo que a farmacodinâmica faz e dessa relação que nós temos medicamentos agonistas. O que são medicamentos agonistas? São aqueles que fazem a ação desejada. Por exemplo, o problema é dor, então eu tomo um medicamento para dor, certo? Eu tomo um anti-inflamatório. Então esse medicamento ele é chamado agonista porque ele vai agir na ação de dor. E os medicamentos agonistas existem vários tipos. Nós sabemos que existem vários medicamentos para dor. E os medicamentos chamados de antagonistas são aqueles que fazem a ação contrária do agonista. Ou seja, é como se fosse o antídoto para determinada situação em si. E uma coisa que é interessante em farmacologia é que é o seguinte: eu não devo usar dois medicamentos agonistas diretamente no mesmo local de ação. Por exemplo, o indivíduo está sentindo uma dor, aí ele logo toma dipirona. Ele acha que a dipirona não fez efeito em meia hora. Aí logo ele toma um paracetamol. Tudo por via oral. Então, essa ação de tomar esses dois medicamentos, que ambos servem para dor, para febre, enfim, não é correta porque eles vão competir para o mesmo local de absorção e termina de certa forma, atrapalhando a ação do outro. Então, o que seria ideal? Era eu usar dipirona em uma via oral e poderia usar ela mesma, a dipirona, por via parenteral. Ou então usar outro medicamento por via parenteral que tivesse ação agonista. Então entenderam, né? Não se deve misturar medicamentos na mesma ação, em mesmas vias, porque eles terminam competindo entre si. E o antagonista é aquele medicamento que tem ação e efeito ao contrário de um agonista. Agora vamos caracterizar o que é farmacoterapia. Bom, a farmacoterapia, como o nome diz, né, a terapia feita através do uso de fármacos. Então refere-se ao uso de medicamentos para o combate das diversas doenças, prevenção e diagnóstico, né? Vocês devem muito atentar para essas coisas aqui, né? Prevenção e diagnóstico. Deve-se observar que além da escolha do fármaco adequado, os fatores individuais de cada paciente, tais como para eu usar um medicamento, eu tenho que estar relacionado à idade, à função cardiovascular, trato gastrointestinal, função hepática, função renal, a dieta do paciente e as doenças e interações que esses medicamentos vão desenvolver com o paciente. Então a farmacoterapia ela estuda todo esse rol de coisas que estão em torno do uso de um medicamento, como o diagnóstico, prevenção, os efeitos colaterais indesejados
e como também a reação alérgica que o paciente vem sofrer no uso de determinado medicamento. Vamos falar de farmacocinética. E a farmacocinética? A farmacocinética ela vai estudar mais o movimento que o medicamento faz no organismo, ou seja, o caminho. Então, é o caminho que o medicamento faz no organismo. Não se trata do estudo dos mecanismos de ação da droga, que aí já é outro departamento da farmacologia, mas sim as etapas, ou seja, absorção, biotransformação, absorção celular, metabolização e excreção do medicamento, desde a administração até a excreção. Então, o que? Farmacocinética vai falar da absorção, da distribuição, da biotransformação e da excreção. Então, nesses termos aqui, é bom a gente frisar as seguintes coisas, né? Que a absorção, nós vimos que a absorção ela vai estar relacionada às vias de absorção. A distribuição ela vai estar relacionada ao sistema sanguíneo, ao sangue. A biotransformação, a absorção celular. E a excreção relacionada aos sistemas, principalmente o sistema urinário e ao sistema digestivo. Então lembre-se que a farmacocinética ela estuda o movimento todo que o medicamento faz dentro do organismo. E note também que uma vez as drogas no organismo, essas etapas ocorrem de forma simultânea, sendo essas apenas uma divisão didática. Isso é verdade, né? Ao mesmo momento que o medicamento está sendo absorvido, distribuído, biotransformado e excretado. Principalmente quando o organismo está tomando esse medicamento sequenciado de horas, de 6 em 6 horas ou de 8 em 8 horas em si. Então, pessoal, para sintetizar e fixar melhor o que a gente estava falando, vamos analisar esse algoritmo aqui. Então, aqui diz o seguinte. Então, as vias de administração. O medicamento, para ele entrar no nosso organismo, ele precisa de uma via de administração. E aí nós vamos ter as vias parenterais e as vias enterais. Após esse medicamento ser colocado dentro do organismo, seja por qual via for, ele vai ser absorvido. Então, para ser absorvido, ele tem que, geralmente, se ele for pela via oral, ele vai para o sistema digestivo. Se for direto numa via parenteral endovenosa, aí ele já está direto biodisponível. Então, assim, no caso do sistema digestivo, ele vai ter que ser absorvido e depois ele tem que ser transportado e distribuído. Biotransportado e depois distribuído. Então, esses dois momentos aqui, eles ocorrem no sistema sanguíneo, no sangue. E depois de distribuído, ele vai estar biodisponível. Aqui nós vamos ter isso aqui a nível celular. Então, vamos entender aqui. Um dado paciente tomou 500 mg de dipirona por via oral. Essa dipirona por via oral, primeiramente, ela vai ser absorvida. A via de administração foi oral. Então, vai ser absorvida lá no sistema digestivo. Vai passar pelo estômago e depois pelo intestino. Então, no sistema digestivo. Depois que ela é digerida, ela vai ser biotransportada. Vai ser absorvida uma parte para o sangue, certo? E depois de biotransportada e estar disponível no sangue, essa dipirona ela vai ter que agir em cima de células do sistema nervoso central para diminuir a captação da sensação dolorosa, seja qual a dor for que o paciente tenha tomado. Então aqui eu vou ter ela biodisponível, certo? Porque a biodisponibilidade ela vai acontecer no momento em que o medicamento entra a nível celular. E após a biodisponibilidade, aí eu vou ter as ações farmacológicas, onde está intercalada a farmacodinâmica, que é ação, absorção e reações. Depois dessa farmacodinâmica, o que vai fazer, né? A ação que esse medicamento vai fazer. E como também relacionado às ações farmacológicas, eu vou ter a biotransformação. Esse medicamento foi metabolizado, diminuiu a dor do paciente, ele vai ter que ser excretado, eliminado do organismo.
Então, recapitulando as coisas aqui, o medicamento tem que ser absorvido. Depois de absorvido, o medicamento tem que ser distribuído. Ó. Distribuído. Depois desse medicamento distribuído, ele tem que ser biotransformado. Como também biotransformado, quer dizer que ele está biodisponível. Isso aqui ocorre a nível celular, dentro de uma célula. Após ele ser biodisponível, esse medicamento tem que ser excretado. Então, assim, vocês nunca esqueçam que todo medicamento passa por essa ação. Por mais de qual seja a via que ele esteja sendo, por qualquer que seja a via que ele esteja sendo administrado, ele vai passar por esse momento de ação, de absorção, de distribuição, de biotransformação, como aqui também é a própria ação do medicamento, e depois ele vai ser excretado. Então, pessoal, vamos analisar nessa gravura aqui tudo que a gente falou sobre a questão da absorção dos medicamentos. Então, nós temos aqui um organismo tomando o medicamento na forma de comprimido, onde esse medicamento vai para o sistema digestivo e lá sofreu o processo de digestão e absorção. Então, nós temos aqui droga na sua forma farmacêutica. A dissolução e degradação, que é a difusão, degradação da droga, e depois essa droga ela vai ficar em solução disponível para absorção, onde isso aqui está ocorrendo no estômago. Então, quando o indivíduo toma um comprimido, esse comprimido ele vai demorar de 20 a 30 ou 40 minutos para começar a sua ação, dependendo da quantidade de alimento presente no estômago. Alguns medicamentos vão demorar mais e outros medicamentos vão demorar menos, de acordo com sua particularidade. E após a droga estar em suspensão disponível para absorção, de acordo com a mobilidade do sistema gastrointestinal, secreção da bile e enzimas, transporte ativo e passivo de substâncias, absorção em regiões específicas do trato gastrointestinal e a eliminação intestinal, bem como o fluxo sanguíneo esplênico. Isso aqui, como eu falei, a absorção dessa droga, dependendo de todas essas questões, ela pode demorar um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Após sofrer tudo isso aqui, essa droga vai sofrer uma ação de primeira passagem, que é a primeira metabolismo de quebra lá no fígado. Então aqui também eu já tive os efeitos físico-químicos da substância, porque quando você toma um determinado medicamento que ele é absorvido aqui na região do estômago, do intestino delgado, esse medicamento ele vai causar determinadas irritações. Exemplo, todos nós sabemos que o diclofenaco, o AS e os medicamentos anti-inflamatórios que a gente chama de AINES em gerais, eles causam irritação gástrica. Por quê? Porque é uma particularidade desses medicamentos aumentar a acidez do estômago e fazer com que irrite as paredes do estômago. Então é uma particularidade. Por isso que ele diz aqui, efeitos físico-químicos do medicamento que o indivíduo sente ao tomar esse medicamento. Então a administração de outras drogas e alimentos, como isso aqui também não é aconselhável, né? O indivíduo administrar drogas comuns em si em mesmo horário. E após esses medicamentos sofrer toda essa ação, a droga vai estar disponível para a circulação sistêmica, para daí ser bioabsorvida. E por último, nós vamos falar das formas farmacêuticas. Pois é o seguinte, os medicamentos, né, eles são acondicionados em determinadas fórmulas, para daí então serem apresentados para o consumo em geral da população. Vamos lá. Nós temos as formas líquidas, as formas sólidas e as formas semissólidas. As formas líquidas, elas vão ser as soluções em gerais, né? Suspensões, emulsões, loções, xaropes, tudo que for líquido no medicamento está relacionado dentro da forma líquida. As formas sólidas, vamos ter os pós, granulados, comprimidos, dragem, cápsulas, supositórios e óvulos. E as formas semissólidas são aquelas que estão em um meio termo entre as formas líquidas e as formas
sólidas, aí é onde nós teremos as pomadas, pastas, creme, gel, pastilhas e formas gasosas. Então assim, pessoal, com esse slide a gente finaliza essa parte do conteúdo da disciplina de farmacologia.